As atenções se voltam para Brasília. O Congresso Nacional discute temas importantes que certamente mexem com a população. Reforma da Previdência, trabalho terceirizado, reforma política com destaque para a chamada lista fechada para a eleição de deputados e vereadores. O Jornal das 7 convidou ao estúdio os advogados Leonardo Melo do Amaral, atual procurador-geral do município de Jataí, e o seu irmão, que é também advogado e que atua na área trabalhista, o Tiago Melo do Amaral. Com eles, vamos abordar os temas aqui citados. Eu saúdo aqui e cumprimento o doutor Leonardo Melo. Bom dia, doutor. Bom dia, Exalter. Bom dia a todos os radioouvintes. É um prazer estar aqui novamente e poder debater temas de tamanha relevância para a comunidade. Doutor Tiago Melo do Amaral, bom dia. Bom dia, Exalter. Bom dia a todos os ouvintes. Tudo bem com o senhor também, né? Tudo bem, graças a Deus. Bom, vamos começar falando aqui da reforma política, doutor Leonardo. Lista fechada para a eleição de deputados e vereadores. Como é que funciona essa lista fechada? Então, Exalter... Parece que esse é o tema de maior destaque dentro dessa reforma, né? A reforma política sempre foi um tema recorrente aqui no Brasil, né? Eu aqui, antes de dar a minha opinião, eu já vou emitir que eu não acredito numa reforma de grande força. Eu não acredito que aqueles que ali estão têm condição de fazer a reforma de um sistema que interessa a eles mesmos, né? Então, assim, acho que esse debate aí ele não vai ser suficiente para resolver o problema do sistema eleitoral brasileiro atual, né? Pois é, mas se esse pessoal que está lá não tem isenção, digamos assim, para poder fazer essa reforma, quem é que vai fazer então? Na verdade, há um debate para se criar uma Assembleia Constituinte, né, para se fazer essa reforma pontual no sistema eleitoral, né? Então, assim, o que falta hoje, às vezes a proposta é até salutar, mas aqueles que eles estão apresentando a proposta não têm legitimidade, né? Pode ser que a comunidade como um todo acredite que aquilo está sendo usado como ferramenta para blindar, né, os atuais mandatários. E beneficiá-los. Exatamente, é o que está acontecendo nesse debate da reforma política. E na sua opinião, é ou não? Bom, eu acredito que não, né? Aqui eu vou pontuar algumas coisas que pode tirar essa ilegitimidade desses parlamentares, né? Por exemplo, não só a questão da lista fechada está sendo debatida, né? Nós temos ali o relator da reforma na Câmara, né, um deputado do PT, ele mencionou que ele vai inserir no debate esta semana, até o dia 4 de abril, por exemplo, a questão da limitação do prazo para magistrados que são escolhidos para fazer parte dos tribunais superiores. Então, hoje você não tem um limite. Então, olha só até que ponto, né, essa proposta pode chegar. E a questão da reforma do sistema eleitoral em si, que é pertinente à modalidade de como é escolhido os deputados e vereadores, na minha opinião, é o ponto central. Né? Porque atualmente, hoje, o sistema que vigora é o chamado sistema proporcional de lista aberta. Então, assim, como que funciona? O eleitor, ele vota diretamente no candidato, ou ele pode votar também na coligação. E é eleito hoje, né? Isso, o que está vigorando hoje. E é eleito proporcionalmente ao número de votos que a coligação ou partido recebeu. Sim. Né? Então não existe uma lista pré-ordenada, né? Vai ser eleito, dentro desse cálculo, aquele que receber mais voto. Sim. Então o ponto positivo desse sistema é que há uma maior liberdade do eleitor em escolher o seu candidato. Só que, na minha visão, isso é uma ideia falsa. Porque nem sempre aquele que você votou foi eleito. Sim. E o seu voto vai eleger um outro candidato que às vezes você até desconhecia. Né? Às vezes você nem queria que fosse eleito. Exatamente. E acarreta também aquele fenômeno do chamado puxador de voto. Você vota no Tiririca, num artista, por exemplo, famoso, e aí ele leva consigo um
outro nome desconhecido, né? Nós tivemos que também... não teve quase nenhum voto. Né? Exatamente, então acarreta esse fenômeno. Eu me lembro que na época do Enéas, ele levou 5 deputados federais com ele, e um deles com 250 votos. Esse é o maior exemplo no Brasil, né, desse Para a eleição fenômeno. de deputado não existe, né? Então, você põe pessoas no mandato que não recebeu um número suficiente de votos. Né? Então, a proposta que se põe hoje no Congresso e que se concentra o debate é a mudança desse mecanismo. Agora, por que, doutor Leonardo, desculpe interrompê-lo, mas por que não elege, por que não cria uma legislação para eleger os mais votados? Então, exatamente. Por exemplo, aqui em Jataí, os 10 mais votados viram vereadores. Então, por que não é assim? Aí nós vamos para o sistema majoritário, que é o que é usado para prefeito, governador, presidente e senadores. Né? Então ali você tem uma competição, né, em que vence aquele que obter o número maior de votos válidos. Por que isso não é questionado no uso para escolher os parlamentares estaduais, federais e vereadores? Porque se diz que você impede que a minoria seja representada. Então, a minoria não vai ter direito, não vai ter possibilidade de escolher o seu legitimado para defender os seus interesses daquele determinado grupo. Né? Eu, na minha visão, isso é uma ideia também falsa. Né? Até porque... elege aquilo que o povo quiser. Ué. Exatamente. E um só também não consegue convencer a maioria, né? Então eu entendo que o sistema distrital, agora nós damos o nome, né? O sistema distrital é aquele em que se divide o estado ou o município em distritos e se faz a competição dentro daquele distrito e vence aquele que obtiver um número maior de votos, né? Então esse também está sendo debatido, porém recebe muitas críticas pelos argumentos que eu usei anteriormente. Então, assim, esse praticamente está descartado. O distrital, né? não vai passar. O que se tem debatido lá é que para as eleições de 2018 até 2022, se usa o sistema de lista fechada, que é mais ou menos o que a gente usa hoje com a peculiaridade do partido na sua convenção, escolher a sua lista de candidatos que tem prioridade de eleição. E a partir de 2022, se usar o sistema distrital misto. Vai ter o distrital, como eu disse anteriormente, porém também vai ter a lista fechada. Então você mescla os dois sistemas. Então, essa lista fechada, doutor Leonardo, o partido escolhe, olha, digamos o PMDB, que é o maior partido aí. Olha, lá na região de Jataí, Rio Verde, Mineiros, os candidatos serão o Daniel Vilela, o Eloy Cruvinel, eu estou citando esses que já são deputados com mandato. Né? É mais ou menos isso? Exatamente. Os candidatos lá serão esses. Exatamente. Ele escolhe os candidatos e já faz uma preferência sequencial de eleição. Então o eleitor, na hora que ele for votar, ele não vai votar no candidato. Ele vota na sigla partidária, sabendo que o voto dele vai ajudar a eleger o primeiro da lista, o segundo da lista. Né? E as vantagens desse sistema, e aqui eu faço uma ressalva também... O senhor defende esse sistema? Eu defendo esse sistema. Da lista fechada? Da lista fechada. O fato de você fortalecer os caciques políticos, vamos dizer assim, porque isso você coloca o poder de escolher os candidatos e a prioridade de eleição na mão dos diretores dos partidos, isso pode ser coibido, criando mecanismos por meio da legislação. Mas esse sistema é o sistema mais usado no mundo, né, e que permite o eleitor ele ter uma ciência exata, prévia, de quem é realmente que ele está elegendo. O Aires Brito, só uma observação, que o Aires Brito, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal do STF, sobre a lista fechada, ele disse o seguinte: lista fechada vai substituir a democracia por partidocracia. Mudança fere a Constituição, que diz que todo o poder emana do povo. É o que coloca o Aires Brito. Na verdade... Essa opinião dele é equivocada? Não, e realmente o argumento dele também, para mim, é falacioso. Olha só por quê. Hoje é essencial que você tenha filiação no partido para que você candidate. Então, como você vai criar uma partidocracia, né, se você possibilita
que o eleitor escolha dentre aqueles que fazem parte daquele grupo partidário. Isso já existe hoje. Então é um argumento, ao meu ver, falso. Mas alguém do povo fala, eu quero ser candidato a deputado, a vereador, eu quero ser candidato a vereador. Aí o partido fala, não, você não vai ser. Os nossos candidatos são esse aqui, você está fora. Nesse particular, eu acho que o doutor Aires Brito tem razão, porque não tem a livre escolha do povo para indicar um candidato. Olha só, esse é um dos pontos negativos do sistema, mas como eu disse anteriormente, pode ser flexibilizado por meio de legislação. Por exemplo, se o partido ele tiver uma conduta de não possibilitar a candidatura de pessoas do sexo feminino, né, ou defensores de minoria, isso é ruim para a democracia, porque estará impedindo que essas pessoas tenham representatividade. Então é preciso que venha a lei estabelecendo um coeficiente de participação. E já existe. Né? Nós temos na legislação eleitoral os coeficientes partidários para as mulheres. Né? Hoje, uma coligação ou um partido que lança candidatos ao parlamento, ele tem que ter no mínimo 30% de candidatos do sexo feminino. Então, ao meu ver, isso também não vai mudar, porque já existe hoje. Para você ser candidato, você precisa passar por uma convenção partidária. Então, se a gente seguir a linha de raciocínio do ex-ministro do Supremo, nós também não vamos poder ser candidato qualquer um que quiser. Né? O mecanismo de convenção partidária, ele vai continuar o mesmo. O problema é que nos bastidores partidários é que vai haver um conflito maior para se estabelecer essa lista pré-ordenada. E aqui eu entro num tema sensível. Muita gente critica e fala que isso está sendo usado como escudo para beneficiar os atuais parlamentares lá que estão sendo acusados por algum tipo de corrupção. Pense bem, o cidadão, o eleitor, que verifica que o nome desse candidato que está sendo acusado de corrupção está lá na lista. Né? O adversário dele, muito provavelmente, vai usar isso para denegrir, para impedir que a população vote naquela lista. Então também é um argumento, para mim, fraco. Né? Eu entendo que a lista fechada, ela traz um engrandecimento partidário, ela faz com que os partidos pequenos desapareçam, porque o partido vai precisar se fortalecer. Então o partido que não tem uma programação, uma ideologia, ele naturalmente desaparece. Ele vai trazer economia no financiamento da campanha. O senhor conhece algum partido que tem ideologia, que tem princípios? Exatamente. Eu não conheço. A crise partidária hoje. Para mim, o PMDB, o PSDB, o Democratas, o PT e todos os P da vida, está tudo contaminado. Exatamente. É um dos problemas que levou ao debate tão intenso da reforma política. O cidadão, o indivíduo, o eleitor, ele não vê mais o partido como algo bom. O interessante mesmo, doutor, seria, e parece que alguns países do mundo adotam isso, seria alguém se candidatar sem partido político. Eu sou candidato e pronto. Né? A Constituição do Brasil não permite. Ela não permite gente chama isso. Candidatura avulsa, né? Em outros países é permitido sim. Tá certo. Bom, então a lista fechada, só para a gente encerrar com relação à lista fechada, na sua opinião ela é benéfica. Essa é a sua opinião de que ela é benéfica. Na minha opinião ela é benéfica, como eu disse, ela vai fortalecer o partido, né? Ela vai retirar a pessoalidade. Então, assim, o eleitor vai votar na sigla partidária. Ele não vai votar na pessoa. Né? E o candidato, ele não vai pedir voto para ele mais. Ele vai ter que pedir voto para o partido. E isso faz com que o controle do financiamento da campanha fique na mão do partido. Né? Hoje, o dinheiro do fundo partidário está na mão do candidato. Então isso vai facilitar o controle, o combate ao Caixa 2, né, que nós estamos debatendo hoje atualmente. Tá certo. Sobre Caixa 2, sobre financiamento de campanha, a gente fala daqui a pouquinho. Exatamente. Deixe-me entrar no tema da terceirização do trabalho aqui no Brasil com o doutor Tiago Melo do Amaral. Doutor, trabalho terceirizado, o que é exatamente o trabalho terceirizado? Pois bem, Exalter, o trabalho terceirizado ele já é uma prática bem recorrente. É comum no Brasil? É bem comum. Em Jataí é bem comum. Como que funciona? Vou exemplificar para os ouvintes entenderem melhor. Eu tenho uma empresa onde
uma escola. Essa escola tem uma atividade, a atividade fim, o objeto dessa escola é o ensino. Uhum. No entanto, para essa escola funcionar, existem outras atividades periféricas, que a gente chama de atividades meio, para ela funcionar, para manutenção. Limpeza, merenda, segurança, dentre outras. Então, nós não temos legislação que regula a terceirização. Temos uma súmula do TST, a súmula 331, que vem dizendo o seguinte: eu posso terceirizar a atividade meio. Essa atividade, por exemplo, da escola da limpeza, eu posso contratar uma outra empresa, chamamos essa empresa de empresa interposta, que possa vir e prestar esse serviço, essa atividade meio. Isso é permitido. E há muito tempo, né? Há muito tempo. E por que é permitido? Porque nós temos uma súmula do TST regulamentando esse tema. Sim. Ocorre que essa mesma súmula diz o seguinte, que é vedado a terceirização da atividade fim. Uhum. Essa escola, por exemplo, não pode contratar uma outra empresa, uma empresa que administra professores para vir lecionar na minha escola. Uhum. Até então é vedado. Agora, o que acontece, Exalto? Veio um projeto de lei antigo, um projeto de lei de 98, que subiu para o Senado e desceu com algumas reformas para a Câmara em 2002. Do ex-presidente Fernando Henrique, né? Fernando Henrique, da época do FHC. Em 2002 desceu para a Câmara e ficou paralisado. E agora o Michel Temer fomentou que esse projeto tramitasse na Câmara, o qual foi aprovado e hoje se encontra no gabinete do Michel Temer para ver se vai sancionar ou não, se vai vetar algumas cláusulas, alguns dispositivos ou não. Uhum. O fato que esse projeto de lei, ele vem modificando uma lei esparsa. Ele nem modifica a CLT propriamente. Ele vem modificando uma lei dos trabalhadores temporários. E esse projeto de lei visa permitir que a terceirização seja praticada de uma maneira irrestrita. Sim. Onde eu possa terceirizar tanto a atividade meio como a atividade fim. Ou seja, até então nós temos uma súmula que diz o seguinte: é vedado terceirizar a atividade fim, Uhum. mas você pode terceirizar a atividade meio. Sim. Se você terceiriza a atividade fim, você está fazendo uma terceirização ilícita, Uhum. contra a legislação do trabalho. Sancionado esse projeto pelo presidente Michel Temer, passa a valer. A atividade fim também. Passa a valer a atividade fim. Qual que é a sua opinião a respeito? Exalto, eu sou totalmente a favor devido Da terceirização. Da terceirização, porque a terceirização, na verdade, ela já é uma prática, ela é uma realidade. Uhum. Só que nós não temos regulamento, não temos legislação para dar segurança jurídica a essas partes, tanto empregador como empregado e tanto a empresa terceirizada. Então, o que notamos na prática, que o empregador ele sente essa insegurança jurídica ao empregar. E também ao delegar função a outra empresa. Então essa legislação visa trazer essa segurança jurídica. E por isso que vejo com bons olhos. Em nenhum momento esse projeto retira direitos de trabalhadores. Na sua opinião, não retira direitos? Não pode retirar direitos. Existe um artigo na Constituição, o artigo 7º, lá está assegurado os direitos mínimos existenciais dos trabalhadores urbanos e rurais. Mas se não retira, por que tem gente que é contra, então? Na verdade, o que vimos hoje é uma grande especulação. Porque ninguém sabe ao certo quais são os efeitos da legislação até ela entrar em vigor. Depois que ela entra em vigor, que ela vai gerar os seus efeitos. Então nós temos muita especulação, que vai acabar com o concurso público, que vai acabar com a própria CLT. Só que falta um pouco de conhecimento do próprio projeto de lei. Vejo muitas pessoas criticando e me parece que nem leram o projeto. Eu escuto muito pessoal falar o seguinte: olha, vai acabar a carteira assinada, não vai ter mais isso? Não, é isso que a lei, ela modifica uma lei esparsa do trabalhador temporário. Ela nem está dentro da CLT. Os direitos do trabalhador, eles já são assegurados. Essa empresa terceirizada, essa empresa interposta, ela tem que garantir esses direitos dos trabalhadores. Caso essa empresa não venha a assegurar os direitos dos trabalhadores,
esses direitos vai ser cobrado da empresa tomadora de serviço. É o que a gente chama de responsabilidade subsidiária. E essa legislação, esse projeto de lei, ele vem permitindo até a quarteirização do serviço. Então, o que vamos ter na prática é uma cadeia de produção. E caso vier a ferir algum direito do trabalhador, ele pode acionar a Justiça do Trabalho e inserir todas essas empresas no polo passivo da demanda. Doutor, agora, se o trabalho terceirizado, na prática, ele funciona tal como o sistema convencional, por exemplo, uma empresa terceirizada vai ter que pagar 13º, férias, fundo de garantia também para o seu funcionário. Claro, evidente, tudo. Então ele não vai perder nada. Não vai perder nada. Então para que o trabalho terceirizado? Na verdade, eu enxergo o trabalho terceirizado na seguinte maneira. Isso até é uma ideia de Henry Ford, de dividir a produção em escala. Hoje acontece, por exemplo, com as montadoras de automobilísticas, as empresas automobilísticas. Nem todas. Eu terceirizo a produção do meu veículo. Eu não produzo, por exemplo, uma Chevrolet, ela não produz todo o seu carro. O pneu é produzido por uma outra empresa. E aí o que se discute hoje? Isso é atividade meio ou é atividade fim? Então há uma grande insegurança jurídica nessa questão da discussão. O que é atividade meio e o que é atividade fim? Com essa lei acaba com essa história, já não vai mais discutir. Ela vai clarear isso. Vai clarear isso. E eu vejo com bons olhos, porque, como eu disse antes, trará segurança jurídica tanto para as partes, para o empregador, como a empresa terceirizada e o próprio empregado. Tem opiniões divergentes sobre isso, doutor? Tem gente que fala o seguinte, que vai haver muita demissão. E tem gente que fala, o governo, por exemplo, defende que vai aumentar a vaga de emprego. Qual a sua opinião? Eu vejo que, na verdade, assim, também é uma hipótese, né? Nós estamos trabalhando no campo da hipótese, não dá para a gente ter certeza. Mas a partir do momento que traz segurança jurídica, consequentemente, fomenta a contratação de mão de obra. Então, minha opinião é essa. E um outro problema também que se dá no Brasil, Isaldo, que tudo que a gente discute, vamos discutir uma questão tão técnica como é a terceirização, tem cunho político. Infelizmente. É direita, ou é esquerda, ou é centro. E acaba a discussão principal, o bem da vida, deixado de lado. E fica discutindo ideologias e especulações. Às vezes são passadas notícias falsas também para a população, que fomenta todo esse debate falacioso. Porque escutei muitas coisas que ia acabar com o concurso público, que ia acabar com a CLT. Parece que os servidores públicos são contra essa terceirização, porque temem exatamente que possam perder o seu espaço. O senhor acredita que isso possa vir a acontecer ou não? Acredito que não. A terceirização na administração pública também é uma realidade. E a questão do concurso público é assegurado pela própria Constituição. Uma lei infraconstitucional jamais vai revogar uma norma constitucional. E essa lei também precisa de ter uma interpretação conforme. O doutor Leonardo quer manifestar. Exatamente. Hoje... Até porque o senhor é o procurador do município hoje e certamente tem estudado essa legislação. Isso, exatamente. Na verdade, a terceirização é uma realidade, né? Porém, nós temos limitações legais. Em qual sentido na prática? Nós não podemos terceirizar categorias que já existem na nossa lei, no nosso estatuto de servidor. Então, a gente hoje, nós terceirizamos apenas as atividades meio, né? Então, acredito que isso não irá enfraquecer a questão do concurso, até porque a busca pelo concurso público é escolher pessoas capacitadas, competentes, para que fiquem ali no serviço público e mantenham uma memória institucional. Então, com relação, doutor Tiago, com relação às OS na saúde pública do Estado e também na educação do Estado, o governo está implantando isso. Sem a aprovação dessa lei, se tornaria uma forma irregular. Essa parte da OS é um pouco diferente, porque a OS, na verdade, ela é uma associação sem fins lucrativos, em que o poder público nomeia como OS, né, para que ela tenha uma função específica de gerenciar esse serviço de saúde, ou também pode ser usado para a educação também, né? Mas aqui mantém-se a mesma regra da questão da aplicação dos direitos dos trabalhadores previstos na Constituição e na CLT. Então, acho que essa lei também não vai influenciar
nessa questão da OS, não. Tá certo. Doutor Tiago, quais são os outros itens que o senhor destacaria como importantes nessa reforma trabalhista proposta pelo governo? Assim que já está sendo discutido, já está mais. Sim, na verdade, essa questão do próprio trabalhador temporário foi um avanço, porque hoje o que rege o contrato de trabalho é o contrato de trabalho por tempo indeterminado. Quando eu contrato um empregado, eu não tenho ideia do término desse contrato. Uhum. E existem algumas situações excepcionais em que a legislação nos permite contratar o empregado por um período determinado. E essa legislação, a legislação do trabalho temporário, do trabalhador temporário, é um grande avanço. Porque o que acontece na prática, Exalter? Nós temos alguns institutos, por exemplo, como licença maternidade, em que eu preciso afastar o empregado da minha empresa, porém continuar pagando. Uhum. Se a minha secretária precisa se afastar para licença maternidade, eu continuo pagando o salário dela. Sim. E depois, em forma de descontos futuros, supervenientes, vai ser descontado esse salário que eu estou pagando. Mas concomitantemente a isso, eu preciso ter uma substituta para minha secretária. Uhum. E até então, a legislação era engessada nesse sentido, porque não clareava bem. A gente não tinha uma hipótese de contratar um trabalhador temporário para suprir esses 120 dias. A legislação do temporário falava o seguinte: eu posso contratar uma empresa interposta que mantém um contrato com secretárias e contratar essa secretária por apenas 90 dias, 3 meses. Era o limite. Era o limite. Esse projeto de lei vem aumentar esse limite também. Hoje a gente, segundo o projeto de lei, ele visa estender esse prazo para 180 dias, prorrogável por mais 90, em situações excepcionais, em que o serviço seja de natureza transitória. Então, se eu preencho esses requisitos, eu posso contratar alguém por um contrato por prazo determinado, usando a legislação do trabalhador temporário. E por que isso é benéfico, Exalter? O contrato por prazo determinado, ele é muito oneroso. E o final dele, por a gente não prever, ele tem alguns institutos, como aviso prévio, multa de 40% sobre o FGTS. Para o empregador, isso não é bom. Muito, né? Encarece muito. Então, por haver esse serviço cuja natureza é transitória, a legislação permite que eu contrate alguém por prazo determinado. Ciente, é um contrato formal, onde vou estabelecer quanto tempo ele vai ser. Data para começar e data para terminar. Data para começar e data para terminar. Uhum. O que acaba desonerando um pouco esse encargo do empregador. Bom, a informação que chega aqui da nossa produção, tem alguém querendo participar conosco do nosso bate-papo? Vamos lá então. Alô, bom dia. Bom dia. Bom dia, com quem eu falo? Fala com o doutor Antônio, advogado. Doutor Antônio, bom dia, tá tudo bem? Tudo bem. Pois não, doutor? É o seguinte, eu quero dizer que eu concordo. Eu não concordo, em parte, com o doutor Tiago, em relação à terceirização, principalmente com relação à atividade fim. Por quê? Veja só, eu entendo que quem vai ser mais prejudicado é a classe trabalhadora. E com relação, inclusive, à parte previdenciária. Veja só, um funcionário que ganha R$1.000 numa empresa, na atividade fim, com certeza ele vai ser demitido e vai ganhar menos através da terceirizada, porque a empresa tomadora da mão de obra, ela vai ter que pagar diretamente para a empresa terceirizada. E essa empresa terceirizada jamais irá repassar aquele valor que o trabalhador ganhava antes. Então, com isso, a empresa terceirizada vai ter que ter o lucro dela. E vai haver uma diminuição nos salários. E também, aquelas empresas terceirizadas, elas vão querer realizar mais trabalhos com menos funcionários para obter um lucro maior. Com relação à lei antiga de terceirização, se fosse terceirizado apenas a fabricação de peças,
até que eu concordo. Mas tomar mão de obra do meio-fim, eu entendo que será muito prejudicial, é um retrocesso, vai haver redução de salários em geral e vai haver mais desemprego, pelo contrário. E acontece, quem vai ser beneficiado não vai ser qualquer um que vai poder abrir uma empresa de terceirização, com certeza vai ter os apadrinhados. Porque se houvesse uma concorrência, mas com certeza não vai acontecer isso. Por exemplo, a prefeitura que ela terceiriza a parte da limpeza urbana. Então, se fosse contratado o trabalhador diretamente da prefeitura, o salário dele seria bem melhor. Então eu não concordo com, em grande parte dos argumentos do doutor Tiago. Então essa é a minha participação. Tá certo, doutor Antônio, obrigado pela sua participação. A sua participação, é claro, enriquece muito aqui o nosso debate. Muito obrigado, bom dia para o senhor. Bom dia. Doutor Tiago, uma voz distoante da sua. Sim, quando falamos de direito trabalhista, vamos ter diversos entendimentos, e qualquer modificação numa reforma trabalhista também vai criar divergência. Só que eu vejo o colega com uma visão assim, muito hipotética. Jamais vai acontecer isso, jamais vai acontecer aquilo, e vai precarizar a mão de obra. O que eu vejo hoje na prática, que a terceirização da atividade fim, ela já é uma realidade. Ela já é precária, já temos todos esses efeitos, já acontece. A grande questão é que nós não temos regulamentação dessa atividade. Não é porque vai aprovar um projeto de lei que esse fator vai passar a acontecer. A terceirização da atividade fim é uma realidade até aqui no nosso município. E concordo com o colega da questão da diminuição salarial na ponta, mas isso também é uma prática e uma realidade onde o serviço da ponta ele é desvalorizado. E isso é uma questão de educação, isso já vem uma questão social. O senhor admite então que pode haver redução do salário do pessoal? Na verdade, a gente tem o princípio da irredutibilidade salarial, mas novos contratos, evidentemente, a empresa ela engloba todos os seus gastos para passar o custo para a empresa que está contratando, evidente. Agora, cabe esse empregado aceitar ou não aceitar esse trabalho. E outra questão, não são todas as empresas que fará o uso da terceirização. A terceirização, ao meu ver, ela ganha força nas grandes empresas. Nas grandes empresas, numa Perdigão, numa Chevrolet. E isso já é uma realidade. Então não é o advento da lei ou não que vai vir precarizar. Tá certo. Bom, algumas participações nós precisamos colocar, porque senão depois não haverá tempo suficiente para a gente passar. Valdivino, aqui do centro, tem 30 anos que aposentei, recebia 3 salários, hoje só recebo um salário mínimo. Direito adquirido, a possibilidade de um reajuste. Valdivino, aqui do centro, tem 30 anos que aposentou, recebia 3 salários, hoje recebe só um salário e meio. É para o senhor, doutor Leonardo. Esse é um problema em razão da recomposição inflacionária, né, que os benefícios previdenciários acima de um salário mínimo não são reajustados no mesmo patamar que o próprio salário. Então isso vai achatando ao longo do tempo. Essa reforma da Previdência prevê isso ou não? Não, essa reforma não entra nessa parte. Tinha que entrar, né? Tinha que entrar. O governo está querendo reduzir custos. Cada vez mais. A participação aqui no WhatsApp, como fica a presença daqueles candidatos ficha suja? O povo vai poder retirá-los dessa lista? O William, que participa aqui, pergunta. Ficha suja, ele já não pode nem participar do pleito eleitoral, porque ele não vai ter a homologação da Justiça Eleitoral, né? Então, ficha suja, nós temos uma legislação específica. Aqui, por exemplo, aquele que teve uma condenação por improbidade, né, que causou prejuízo ao poder público em segunda instância, teve suas contas julgadas irregulares pelo Tribunal de Contas. Então, esse tipo de candidato, ele realmente não vai poder participar do pleito. Está fora. Está fora. Não concordo, pois vai ter aquele grupo que comanda
que comanda. Por exemplo, o Maranhão, digamos que tem um grupo fechado de 10 políticos que comandará. Será apenas um ou outro deste grupo e sempre farão o que quiser. Serão como figuras carimbadas. Exemplo, se o Moro quiser entrar na política como o homem que pune o político ladrão, quem vai querer ele candidato? Será somente o povo, os políticos não vão querer. Parabéns pelo jornal de vocês, parabéns pela discussão. Bom, está falando aqui da questão da lista fechada. Da lista fechada. Aí é um exemplo. Se a convenção partidária... O João Manuel que mandou aqui. Se o João Manuel, se a convenção partidária não permitir, né, que esse nome que ele apresentou aí faça parte do grupo de candidatos, sendo lista fechada ou aberta, ele não vai participar, né? A diferença é que o eleitor vai saber quem é que realmente vai ser eleito primeiro, a ordem de preferência. Meu amigo Saulo Prado parabeniza, diz o seguinte: parabeniza em meu nome o Leonardo e o Tiago, os dois, pela entrevista, pois as informações repassadas por eles são muito esclarecedoras, e parabéns ao comando do programa também por levantar esse tema. O Saulo Prado, do site Plantão de Polícia, cumprimentando vocês pelas explicações. Muito obrigado, Saulo. Um grande abraço para você, viu, meu amigo? Obrigado, Saulo. Abraço. Ouvinte, recebi um cheque de uma empresa de R$300 mil. Depois o cheque não tinha fundos. O advogado entrou na justiça, só recebeu o serviço dele e eu não peguei nada ainda até hoje. Só os honorários dele. O que eu faço? Bom, é outro tema, tem a própria OAB, às vezes, para ver se tem... É um pouco fora de contexto, mas se de repente vocês entenderem que pode passar uma informação, pois é difícil falar, assim, opinar num processo que a gente não conhece, mas tem a OAB aqui de Jataí que pode, né, providenciar aí se tiver alguma violação ética, né, pelo próprio colega. Tá certo. Eu vou guardar essa colocação do ouvinte aqui. Nós vamos buscar na OAB para saber... se bem que, como o senhor disse, precisa conhecer o processo. Exatamente. Sem conhecer o processo fica difícil. Genildo, do setor do Mauro Bento: quando o trabalhador que trabalha terceirizado sai do serviço, fica 6 meses parado e sem receber INSS? É isso mesmo? Quer dizer, eu tenho a impressão que ele está falando aqui do seguro-desemprego, não? O terceirizado vai ter seguro-desemprego também, doutor? Exalter, todos os direitos são assegurados aos trabalhadores. Hoje a gente vive uma situação fática. A pessoa encontrou sob subordinação, habitualidade, onerosidade, pessoalidade, vínculo de emprego. Logo, todos os direitos trabalhistas. É uma falsa argumentação dizer que vai ser retirado o direito de trabalhadores terceirizados. Isso não é verdade. O Brasil não permite isso, esses direitos são constitucionais. Ronaldo Dias, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Assalariados Rurais. Nós do sindicato somos contra a reforma da Previdência e também a terceirização. Ele não explica por quê, mas dizendo que é contra a terceirização, que está no seu tema, doutor. Sim. É presidente de um sindicato aqui. Parece Na que verdade, os sindicatos todos eles são contra. Exalter, a própria Ana Matra, que é uma associação dos magistrados trabalhistas, está contra essa terceirização. E eu vejo um grande e pesado grupo de estudantes trabalhistas contra a terceirização. Ao mesmo tempo, surgindo uma grande corrente pró a terceirização. Então nós estamos numa celeuma. A classe patronal, sim, de modo geral, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, sim, principalmente, é a favor, né? Aí é que está, Exalto. A gente vive uma grande separação entre empregado e empregador aqui no Brasil, né? Uma luta de classes. E logo no artigo 1º, inciso 4 da Constituição, coloca em pé de igualdade a livre iniciativa e a valorização social. Então, sim, o que eu vejo no Brasil é que é deixado um pouco de lado a valorização social, ou a valorização da iniciativa privada, e trabalhado com muito rigor a valorização social. E a gente tem que pensar que é o seguinte: empregado e empregador devem viver uma relação harmônica, um depende do outro, e não colocar ele em pé de guerra, como tem feito essa luta de classes. O Edvaldo Melo: um professor estadual ganha 5 mil de acordo com a sua evolução em plano de carreira. Um contratado ganha R$1.000. É ilegal. Como essa lei, sendo aprovada, passará a ser legal pagar tão pouco?
Bom, o Edivaldo está dizendo essa terceirização, eu estou entendendo assim, que ela realmente ela é perniciosa, que ela não é boa para o trabalhador. Nesse caso de servidor público, a gente tem que ver as peculiaridades. Pode ser que o vencimento dele esteja composto também por alguns adicionais que o contratado ali temporário não tem direito. É evidente pela lei. Mas ele vai adquirir ao longo do tempo. O contratado temporário ele não vai adquirir porque ele tem um prazo final. Um limite. Isso, E até porque o poder público também não pode ficar usando o temporário. Né? Ou ele faz o concurso, ou ele faz uma licitação contratando uma empresa para prestar serviço. Com relação à reforma da Previdência, eu queria que o senhor fosse bastante breve, porque o tempo aqui já está quase estourado, mas a reforma da Previdência em si, qual a sua opinião e o que o senhor poderia clarear sobre isso? Olha, a questão da reforma da Previdência, o governo ele indica, sinaliza que há um déficit financeiro, né? Então, ou seja, se não fizeram uma reforma imediata, nós não teremos no futuro dinheiro, teremos o direito, mas não existirá dinheiro, né, para que seja feito e cumprido esses compromissos. Né? Então, 72% da população é contra a reforma da Previdência. Exatamente. Isso aqui é a proposta que foi apresentada pelo governo, ela não, vamos falar assim, não é aceita pela maioria da população. Mas o que eu tenho a dizer é o seguinte, eu não vou entrar nos detalhes aqui, até porque pelo tempo não permite, mas a visão que eu tenho é preciso ser feito algo. Né? Do meu ponto de vista, uma das questões mais imediatas é acabar com aquela desvinculação que a gente chama de DRU lá da Constituição, porque a receita arrecadada pelo governo federal que é destinada especificamente para custear a Previdência. Porém, a Constituição permite ele fazer a desvinculação desse dinheiro em 20%. Então, ou seja, o próprio governo está acarretando, né, tá provocando esse déficit. Então, acabe com essa desvinculação de 20%. É preciso que essa reforma atinja os servidores públicos, e aqui eu digo também como servidor público que sou, né, não é possível se falar em uma reforma... O servidor não pode ficar fora. Deve ser, nós temos que ter a ciência, né, de que no futuro, se não for feita alguma coisa agora, nós não teremos dinheiro para cobrir. Né. Eu tenho aqui uma anotação, e eu procurei ontem para a origem dessa notícia, mas rombo da Previdência é mentira. Em 2014, o lucro da Previdência foi de 54 bilhões de reais. Quer dizer, isso circula por aí. Pegando um link também. Não procede, não? Pegando um link também, estudando esse tema, me deparei com um grande inadimplência das empresas, grandes empresas que não vêm repassando para o INSS. Inclusive, e me parece que até tem uma questão, né? Sim, empresas públicas, e me parece que agora com o projeto tem até uma ideia de isentá-las para não adimplir esse débito. E isso é um rombo muito grande na Previdência. Agora, esse superávit de 54 bilhões, então ele é fictício, não existe não? Bom, aí a gente tem que analisar porque tem estudos diversos apontando que existe um superávit, porém alguns também apontam que há um déficit, né? É uma caixa preta que precisa ser averiguada, inclusive um parlamentar fez uma proposta até de se fazer uma CPI para verificar realmente a realidade da Previdência no Brasil. Agora, o senhor falou um negócio interessante, doutor Leonardo, e o doutor Tiago também, é que tem muito desencontro de informação. Quer dizer, o cidadão comum, nós aqui no interior, às vezes ficamos completamente alheios ao que está acontecendo. Essa notícia tem um lucro de 54 bilhões. Aí o governo vem e fala assim, vai quebrar todo mundo se não tiver reforma da Previdência. Quer dizer, a gente fica sem saber onde é que está a verdade, né? São temas, por exemplo, esse tema da Previdência é um tema complexo, é um cálculo que se insere um vetor que influencia, que chama cálculo atuarial. Então não é simplesmente dizer, não, vai ter um superávit de 54 milhões. Na verdade, bilhões, né, que você disse. Na verdade, pode ser que o parâmetro do cálculo aqui usado por esse pesquisador seja diferente do governo. Né? Então, assim, é preciso que haja um debate responsável, maduro, os deputados, senadores permitam a participação de toda a sociedade e não votar esse projeto na folgadilha. Agora parece que já virou uma questão política, o que foi colocado aqui pelo doutor Tiago, né? Tudo no Brasil aqui, infelizmente, até pelo próprio mecanismo aqui do presidencialismo de coalizão. Né? É a dinâmica da chantagem-concessão. Bom, com relação a aposentadorias futuras,
Eu não sei se o senhor tem essa anotação, mas parece que vai dificultar muito para as pessoas se aposentarem se passar a reforma da Previdência conforme está colocado. Exatamente. Uma das coisas do ponto da reforma é aumentar o tempo de contribuição, aumentar o tempo mínimo de idade para se aposentar. Assim, eu peço desculpa para quem pensa contrário ao que eu vou expor aqui, mas nesse ponto eu acho que a expectativa de vida do brasileiro ela aumentou muito, né? Então eu acho que faz sentido a gente poder trabalhar um pouquinho a mais, né, para aumentar a contribuição. Parece que tem países como os Estados Unidos, por exemplo, eu li alguma coisa a respeito, que lá a pessoa aposenta com 45% do que ele ganhava, não é integral. Tem todo esse mecanismo. A ideia aqui também é que já existe um teto na Previdência. E quem quiser ganhar exatamente igual ao que ganha quando está na ativa, ele deve fazer uma previdência complementar. Né? Então isso aí não vai onerar, né, a previdência pública. Esse mecanismo é adotado em quase todos os países mais desenvolvidos. Bom, a Ana da Vila Fátima, o tempo aqui já foi, mas vamos rapidamente. Ana da Vila Fátima, parabenizo o doutor Antônio por ter falado na linguagem que o trabalhador entende. É por isso que nós aqui colocamos sempre o contraditório também. É importante a gente ouvir os dois lados, né? Nelly da Vila Brasília, a reforma da Previdência é igual à cara do PMDB e do PSDB. O pessoal não está gostando muito dessa história, não. É um tema polêmico e diz que exige um debate muito maduro. Muito bem, eu queria agradecer. O nosso tempo realmente estourou, acabou. Eu queria agradecer as participações aqui das pessoas que manifestam e agradecer especialmente o doutor Leonardo Melo do Amaral, procurador do município do Jataí. É claro, não houve tempo suficiente para a gente clarear tudo, até porque são temas complexos, né? Reforma da Previdência, por exemplo, tem uma série de questionamentos. Quantas pessoas que trabalham e estão contribuindo para a Previdência você conhece? O governo, a televisão, os empresários estão mentindo. Vamos trabalhar até morrer para depois aposentar. A reforma acaba com a pensão integral por morte. Isso aqui é interessante porque hoje a viúva ou o viúvo fica com a aposentadoria do cônjuge, né? Exatamente. E de acordo com essa reforma, acaba, né? Acaba, e hoje me parece que já tem um limite já, né? Antigamente a pessoa, por exemplo, virava viúva lá com 21 anos e ficava o resto da vida com a pensão. Bom, são questionamentos que nós não temos mais tempo para abordar, mas não terminamos aqui não, vamos voltar a esse assunto. Doutor Leonardo, muito obrigado pela sua presença. Exato, eu agradeço o doutor Tiago aqui também, né, nesse diálogo, e dizer à população, tem muita gente que às vezes pensa que a reforma política não é interesse, né, não é interessante, mas atinge diretamente a nossa vida. Então é importante ficar atento, é importante cobrar os representantes lá do Congresso Nacional. Tudo passa pela política, né? Tudo passa pela política. Então é um momento muito decisivo na vida de nós brasileiros. Muito obrigado. Doutor Tiago Melo do Amaral, agradecer muito pela sua presença conosco, os seus conhecimentos, principalmente na área trabalhista, nos ajuda muito aqui. Muito obrigado. Obrigado, Exalter. Estou sempre à disposição, é sempre uma honra participar do seu programa. Um grande abraço e um bom dia a todos os ouvintes.